alegria que estamos aqui, Senhor, presente contigo, meu Pai, contemplando na beleza da tua santidade, as famílias, os pais, mães, filhos, Senhor, que aqui estão. Meu Deus do céu, que tu possas, meu Pai, falar conosco grandemente, na urgência que a família tem de ouvir a tua palavra, Senhor. Que sejamos edificados, Senhor, através da vida do pastor Jorge, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que está há tanto tempo na batalha, Senhor, na palavra, no cumprimento, Senhor, da missão, que é apregoar a tua palavra em todos os lugares. Meu Deus, em nome de Jesus, continua abençoando a vida dele, meu Pai. Seja canal de bênção para nós, meu Pai, porque nós estamos na última hora e precisamos, Senhor, te buscar enquanto podemos achar. Meu Deus, em nome de Jesus, no abrir e fechar da boca do teu servo, Senhor, e as palavras venham, meu Pai, de encontro ao nosso coração, para a glória e o louvor do teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Amados irmãos, há pouquinho o pastor estava a referir quem eram os campeões do casamento, não é? Quem tinha tantos anos de casado, acima de 10, não era? Acima de 10 anos, não é? 5 acima de 5 anos. Eu disse que tinha 23 ou 24, estava a fazer 24, mas é o terceiro casamento. Porque eu não era crente, irmãos. Quando eu vim para aqui para o Brasil não era crente. Vim para aqui para o Brasil para montar uma fábrica. E era justamente aqui no Eusébio, onde está ali a metalúrgica Maia. Mas o plano de Deus não era esse. O meu era, o de Deus não era. E como sempre é o plano de Deus que pensa, não é? Eu fui derrotado, você venceu e eu acabei por fazer um negócio melhor. Em vez de montar uma coisa que me dava prazer temporal, eu consegui aprender uma coisa e seguir um caminho que me dá coisas para a vida inteira, que é muito melhor. E deu-me também esse casamento que já vem 24 anos. Então hoje você vai ter uma palavra para a igreja que tem muito a ver com ele. Tudo que nós estamos aqui a falar tem a ver com uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tudo é à volta dele. Tudo é centrado nele. Tudo vem dele e tudo volta para ele. E quando ele entrou na minha casa, a perseverança, a longanimidade, o perdão, a bondade, a misericórdia, tudo o que era necessário para que um casal se unisse cada vez mais e começasse a edificar a família, tudo isso vai acontecer. E o resultado é que são 24 anos de casamento. Este é o resultado da semeadura feita por Deus. E é esse resultado que nós, igreja, temos que realmente objetivar. E a única pessoa que consegue fazer com que esse resultado seja uma realidade é o Senhor Jesus. Então tudo é falado à volta dele, tudo tem a ver com ele, e o nosso relacionamento matrimonial, conjugal, tem a ver com Jesus também. A nossa família tem a ver com Jesus. A nossa igreja tem a ver com Jesus. Não há família sem casal. E não há igreja sem família. Quando a igreja não tiver famílias, ela não existe como igreja. E no meio de tudo isto, de casal, família e igreja, não nada existe sem Jesus, sem a presença dele. Ele tem que estar no centro da nossa vida. Mas tudo isto, meus irmãos, tem uma origem, tem um início. E esse início vai ser
o início do nosso tema hoje aqui para falar, para ter esta reflexão sobre a família. Eu queria que os irmãos me acompanhassem, abrindo as vossas Bíblias, em primeiro capítulo do livro de Gênesis, 1:27. 1:27, Gênesis. Vamos começar do início mesmo. Todos se encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Deus criou o homem à sua imagem. À sua imagem o criou. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Então a primeira coisa que nós hoje vamos refletir é os planos de Deus no passado eterno. Nós temos um futuro eterno, mas também temos um passado eterno. Nós temos permanentemente que ter consciência que tudo que veio a ser uma realidade através da palavra já existia antes, na eternidade passada, no coração de Deus. Reparem que nesta fase em que Deus está a dizer vamos fazer o homem e a mulher à nossa semelhança, ainda nem o homem existia. Muito menos a mulher. Mas no coração de Deus já existia a vontade, já existia a motivação de fazer o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Os irmãos estão a entender que todo o propósito está no coração de Deus? Que toda a palavra, que toda, digamos, todo o verbo que é a palavra, ele se vai transformar em realidade. Esta ponte é a ponte que traz a nossa fé. É nós começarmos a ver uma coisa que ainda não existe. Aí Deus já estava a ver o homem e a mulher. Mais tarde, o Senhor, lá em Gênesis 2, justamente no 6º dia da criação, Deus decide criar o homem. E depois, mais um pouco à frente, Deus decide que o homem não era bom estar sozinho, que era bom estar acompanhado. E aí aplicou a primeira anestesia que a humanidade conhece, a Adão, e fez com que do lado lateral de Adão fosse criada a que veio a chamar-se por Adão de Eva, que significa vida. Adão significa barro vermelho, assim uma coisa meia morta, mas Eva significa vida. Ela é a mãe de todas as vidas, diz a Bíblia. Então aí começa a surgir já o embrião do casal. Quando Eva é feita, que não era Eva no momento, era uma mulher, ela é feita do lado lateral de Adão. Porque é que ela não foi feita da cabeça nem dos pés? Talvez isso tenha um significado, não é? Talvez isso tenha um significado espiritual de a mulher ter sido feita com o objetivo de ser uma ajudadora, de caminhar ao lado do homem e não em cima do homem nem embaixo do homem. A Bíblia diz que o homem é responsabilizado pelo pecado adâmico. Foi a Eva que comeu a maçã, que deu a primeira trinca. Foi com ela que a serpente falou. Foi, mas o responsável pelo jardim era o homem, não era a mulher. E quando Deus vai buscar responsáveis pelo pecado, Deus condena o homem, não condena a mulher. Então as mulheres podem ficar em paz, porque não foram elas a ser condenadas, não. Foi o homem que foi condenado. E depois no futuro é o homem que continua a ser condenado. Porque o Cristo que constituía Adão
Ele foi chamado à responsabilidade e a mulher foi praticamente ilibada. Mas depois, no futuro, continuou o homem a ser chamado à responsabilidade para justificar o teu e o meu pecado, para justificar a tua e a minha desobediência. Aí já foi o novo Adão que foi responsabilizado por nos justificar. Aí já foi Jesus Cristo, que é o novo Adão. Então nós temos o velho Adão, que é o do Jardim do Éden, e temos o novo Adão, que é Jesus Cristo de Nazaré. O velho Adão, irmãos, não nos conseguiu redimir. O velho Adão, quando Deus chamou por ele estava escondido e tapado com folhas de figueira, porque ele sentiu que estava nu. Ele ficou envergonhado por estar desnudado. E quando Deus o chamou, ele não queria nem aparecer. E quando Deus detectou onde ele estava todo encolhidinho, coberto com folhas de figueira, para esconder a nudez dele, para esconder o pecado dele. Então a primeira coisa que hoje é preciso que nós saibamos, e hoje Deus vai falar para cada um de nós neste local, é que você não tem nenhuma possibilidade de esconder o seu pecado com folhas de figueira. Não adianta colocar as folhas de figueira na sua vida para esconder o seu pecado. E Deus concluiu que não era possível ele esconder o pecado dele com as folhas de figueira. Ele esconder a desobediência dele com as folhas de figueira. Ele esconder a indulgência dele, a incapacidade dele, enfim, a negligência dele de não ter capacidade para gerir aquele espaço que Deus lhe tinha dado, que era o Éden, aquela maravilha. E Deus concluiu naquele momento que aquela situação não era passível de ser transferida para o futuro. Então tirou-lhe as folhas de figueira às quais ele estava a cobrir a sua nudez e colocou-lhe uma pele de animal, provavelmente de cordeiro, não sei. A Bíblia não fala sobre isso, fala só que era uma pele de animal. Agora, ao falar que era uma pele de animal, a Bíblia é clara em dizer-nos que houve uma morte, houve derramamento de sangue para poder existir aquela pele para cobrir a nudez de Adão. Hoje, para a glória de Deus e para nosso bem, para nosso alívio, para nossa paz, hoje nós temos também esse resultado. Nós não temos uma pele de animal para nos cobrir, mas nós temos uma pessoa que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos justificar perante Deus. Nós não fomos justificados por animais, mas fomos justificados somos justificados pelo Filho de Deus. Não existe salvação sem olhar para a cruz. Todos nós temos que ter essa consciência. Todos nós, no nosso dia a dia, a começar dentro do nosso lar, no nosso matrimónio, temos que ter a consciência de que se o matrimónio existe, se a nossa vida conjugal existe, se eu estou casado há 24 anos, não é porque eu sou muito bom, não. Eu devo isso à glória de Deus, eu devo isso a que Deus, pela sua misericórdia, colocou o seu Filho na cruz a derramar o seu sangue, para através desse sangue remir os meus pecados. Para através desse sangue eu ser apresentado perante Deus como uma pessoa boa. Mas eu não sou uma pessoa boa, não, irmãos. Eu sou um pecador, eu sou uma pessoa ruim. Eu só tenho maldade no meu coração. Mas o Senhor Jesus, pelo sacrifício que fez na cruz do Calvário, veio-me justificar. E justifica-me todos os dias perante Deus. Deus olha para mim e não vê o Jorge, não, pecador.
O Jorge falho, o Jorge fraco, o Jorge arrogante, o Jorge vaidoso, o Jorge com tendência para fazer coisas erradas, o Jorge com tendência para ser pecador. Não, Deus não vê isso no Jorge, não. Deus vê no Jorge um santo. Glória a Deus. Porque entre mim e Deus existe um espelho que se chama Jesus Cristo. E quando o Senhor, Deus, está a olhar para mim e para si, Ele está a ver o Filho dele. Ele não vê mais quem é você como pecador. Ele não vê mais esse velho Adão, não. Esse mentiroso, esse irresponsável. Ele vê um homem sério, uma mulher séria, santo. Porque ele está a enxergar, mas o sangue do seu filho está a limpar tudo que é impuro, tudo que é errado, tudo que é trevas está a ser limpo e tudo se torna luz através do sangue de Jesus. É por isso que nós dizemos que quem é lavado com o sangue de Jesus fica mais branco do que a neve. Mas o mérito não é nosso, irmãos. O mérito é de Jesus. A igreja é de Jesus. A nossa família é de Jesus. O nosso casamento é de Jesus. Os casamentos só persistem, só são duradouros quando Jesus visita esses casamentos. Quando Jesus visita essas casas. É por isso que é importante você evangelizar. É por isso que é importante você sair para a rua, bater de porta a porta, levar esse Jesus para dentro das famílias. Pode ter ação social, pode dar cesta básica, pode fazer tudo o que você quiser, mas a base que vai mudar toda a condição é a presença ou não de Jesus de Nazaré. É a presença de Jesus dentro da sua família. Essa é que é a base que vai mudar tudo. E é esse Jesus que nós temos que, de uma maneira ousada, levar para todas as famílias a quem tivermos acesso. É esse desafio que hoje o Senhor está a fazer. Essa realiança que o Senhor está a querer fazer conosco hoje aqui à noite. Fazer com que nós possamos olhar para esse vinho novo e fazer com que esse vinho novo seja o alimento que nós vamos tomar para realmente ter força, para ter revigoramento para fazer esse trabalho. Não adianta vir para a igreja como uma nova criatura se quem realmente está dentro de nós não é a nova criatura, mas continua a ser persistentemente a velha criatura. Quando o Senhor tocou na nossa vida, o Senhor tocou na nossa vida com o objetivo de nos transformar. Quando Ele falou para pessoas que queriam segui-lo, mesmo aquelas que estavam apetrechadas de grandes condições, tanto financeiras, como intelectuais, como sociais, como políticas, etc., chegava a um ponto, como aconteceu com Nicodemos, e o Senhor Jesus dizia: está tudo certo, você é uma bênção, só lhe falta uma coisa, é nascer de novo. Se você estiver disposto a nascer de novo, o seu futuro vai ser brilhante. Você não pode pôr vinho novo num odre velho. A Bíblia diz que se você puser vinho novo num odre velho, o odre vai papocar, não vai aguentar a força do vinho. Também não pode arremendar o odre velho com bocadinhos, porque ele vai papocar também. Então vinho novo tem que ser depositado em odres novos, em depósitos novos. O Senhor já lhe deu e está-lhe a dar todos os dias o vinho novo, que é a sua essência, a sua palavra, o seu plano de salvação, tudo que você precisa para poder realmente evoluir, caminhar, não sair do caminho.
influenciar outras pessoas para esse plano de salvação. Mas muitas vezes você e eu persistimos em continuar a falar coisas novas com um corpo velho, com uma mente velha, com um coração velho. Não dá certo. Não dá certo e a nossa família sofre por causa disso. O nosso cônjuge sofre por causa disso. O nosso casamento sofre por causa disso. O nosso relacionamento familiar com o cônjuge, com os filhos, com os irmãos, com o pai, com a mãe, como acontece em muito agregado familiar, sofre por causa disso. Todas as contradições que existem na família têm a ver com isso. Com vinho novo em um odre velho. Não dá certo. Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? Quem é que é vinho novo aqui? Louvado seja Deus. Então vamos todos ser esse vinho novo, em odres novos. Vamos todos ser cristãos, com Cristo no centro da nossa vida, a começar pelo nosso casamento e pela nossa casa. Não pode haver Cristo aqui na igreja e não existir Cristo dentro de sua casa. A sua casa é uma extensão da igreja, é uma conexão da igreja. O seu trabalho é uma conexão da igreja. A sua escola é uma conexão da igreja. O supermercado onde você habitualmente vai é uma conexão da igreja. Todo local onde você está é uma conexão da igreja. Por quê? Porque você é uma extensão do reino de Deus. Você não é ninguém desligado de nada, não. Você tem um propósito. Já não é o mesmo propósito que você tinha antes, quando estava no mundo, quando não conhecia Jesus. O seu propósito é o outro agora. O seu propósito é não só de continuar o caminho, como de mentorizar e influenciar pecadores para se arrependerem e entrarem no caminho. Você passou a ser um cristão e não só um cônjuge, homem ou mulher, ou um membro do agregado familiar. Agora, além do seu cônjuge, homem ou mulher, de você ser um responsável pelo casal, e de ser um responsável pela família, e de ser um responsável na igreja, agora você também é responsável no reino de Deus. São vários níveis de responsabilidade. Irmãos, estão a entender tudo que está a ser dito? A responsabilidade que nós temos. Nós não temos só responsabilidade em casa perante o nosso marido ou perante a nossa esposa, perante os nossos filhos, ou os nossos pais, ou os nossos irmãos, no contexto da família. Nós não temos responsabilidade só na igreja perante o pastor Marcondes, não. Nós não temos responsabilidade perante só as pessoas. Nós temos, acima de tudo, responsabilidades espirituais pelo reino. Porque nós fomos chamados para ser preparados para reinar. Mas pastor, eu sou um Zé Ninguém, como é que eu vou reinar? Para mim você até pode ser um Zé Ninguém. Porque eu também sou um Zé Ninguém. Mas será que a palavra de Deus diz isso a meu respeito e a seu respeito? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Diz assim, em Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, e primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou os pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Pronto, aqui nós já temos uma consagração. Qual é, pastor? Reis e sacerdotes. Quem é que consagrou você, rei e sacerdote? Foi o pastor Marcondes? Não.
Quem consagrou você a rei sacerdote foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E foi uma consagração que não foi assinada numa ata por uma caneta Bic, não. Foi assinada pelo sangue do Filho de Deus. Quem sou eu, como homem pecador, para dizer que o sangue do Filho de Deus não tem poder sobre a sua vida? A única coisa, irmãos, que tem poder sobre a tua vida e a minha é o sangue de Jesus. É esse sangue que vai limpar o teu casamento. É esse sangue que vai restaurar a tua família. É esse sangue que vai reconciliar o teu filho contigo. É esse sangue que vai afoguentar o demônio quando ele quer destruir a tua família, destruir o teu casamento. Esse sangue é o sangue que nos protege. Não é de nenhum animal, não. Mas é o sangue do Filho de Deus. E todos nós estamos aqui na igreja por causa desse sangue. Senão ninguém estava aqui a fazer nada, não. Nós temos uma ferramenta poderosa. Às vezes no presídio, eu digo assim em tom de graça, para alguns homens e mulheres que estão a ser recuperados, alguns por homicídio, em alguns presídios a maioria é por homicídio, eu digo-lhes a eles: rapaz, a melhor arma não é uma .40 não, nem uma 38, a melhor arma é esta, que é .66, tem 66 balas, são 66 livros que a Bíblia tem. Agora a Bíblia, irmãos, é importantíssima que você use como uma arma, como uma espada. A Bíblia diz uma espada afiada, uma espada de 2 gumes. Mas ela é inoperante se você não a conhecer e não a usar. Não adianta você ter a sua Bíblia, como muitas pessoas têm, em casas que eu às vezes vou, como instituições e casas particulares, têm uma Bíblia aberta dentro de casa, é uma bênção, a gente entra, fica até logo com a sensação que está em casa de um crente, mas de um crente de pé roxo, e depois chega à conclusão que está enganado. Porquê? Porque a Bíblia é muito bonita, às vezes umas são bem grandes até, quase do tamanho desta base, deste púlpito, mas a família é toda estruturada. A palavra, ela está aqui. A Bíblia está comigo na minha mão, mas se eu não a abrir e principalmente se eu não a conhecer e não a praticar, para nada serve. Nós temos em 1 Samuel capítulo 5 uma história interessante. Os filisteus derrotaram o povo de Deus. E uma das coisas que eles pretendiam ao derrotar o povo de Deus era levar a presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança. A ambição deles era ter posse da Arca. Porque eles sempre ouviram dizer que quem tivesse a presença tinha a vitória. Quem tivesse a presença jamais seria derrotado. Então eles tinham muita apetência de ter a arca na posse deles. Derrotaram o povo de Deus. Foi uma batalha terrível, está lá descrito no capítulo 5, 4 e 5 de 1 de Samuel. E levaram a arca lá para a Filístia e colocaram a arca num lugar onde estava o principal Deus que eles tinham, que era o Deus de Dagom. Eles cultuavam a vários deuses, eram politeístas. E colocaram a arca lá junto de Dagom. Irmãos, o que aconteceu e está escrito na Bíblia é impressionante. No dia a seguir, o Deus que eles mais veneravam, que era Dagom, uma estatueta, estava caído de bruços, com os braços partidos e a cabeça partida. No outro dia, estava caído ao contrário, partido a meio. Nada corria bem para os filisteus, a partir do momento em que eles levaram a arca. Eles interrogavam-se: como é que pode? Nós
nós temos a presença, temos a arca, temos este amuleto que só traz vitória para o povo, e na nossa mão, deixa estar na nossa mão, nós em vez de caminharmos para a frente, estamos a andar para trás. Tudo está a correr mal. Toda a fatalidade nos acontece, toda a infelicidade nos acontece. Nunca mais tivemos vitória. Inclusive, o nosso povo está a ser atingido por uma praga de hemorroides. Olha o que Deus fez. Além de os fazer andar para trás, ainda lhes colocou uma praga de hemorroides a todo aquele povo. Eles chegaram a um momento de tanto desespero, irmãos, que eles pediam a toda a gente: levai isso daqui para fora, tirai isso para longe de nós, fazei com que isso desapareça da nossa vista. A arca da aliança, a presença de Deus, está aqui na minha mão. Se ela estiver em sua casa, como a arca da aliança estava junto ao monumento de Dagon, você vai andar para trás, não vai andar para a frente, não. A sua família vai andar para trás, não vai andar para a frente, não. O seu casamento vai andar para trás, não vai andar para a frente, não. Quem é que está a entender o que eu estou a dizer? A presença de Deus é para ser obedecida e praticada. Senão, em vez de bênção, vai vir maldição. O nosso Deus é o Deus da bênção e da maldição, irmãos. Tudo Ele domina, tudo está debaixo do seu domínio. Então não adianta você enganar-se a si próprio, ter a Bíblia e não lê-la, não refletir sobre ela, sobre os preceitos de Deus, não praticar as ordenanças de Deus. Você tem que se alinhar com Deus. Quer o seu casamento feliz? Alinhe-se com Deus. Quer a sua família reestruturada? Alinhe-se com Deus. Só o sangue de Jesus pode fazer a diferença no seu casamento e na sua família. Grandes exemplos nós temos na Bíblia. Na Bíblia nós temos exemplos, irmãos, maravilhosos. Em Lucas capítulo 10, versículos 5 a 6, diz o seguinte: se você for a uma casa e der a paz e for recebido bem e também com paz, a paz para si ela vai retornar a dobrar. Isto é, você vai ser abençoado em dobro. Além de abençoar aquela família, você está a ser abençoado em dobro. Pastor, você hoje está a falar muito em casas. Não tem família sem ser contextualizada por casas. Normalmente, quando eu estou a falar numa família, eu estou a falar numa casa. Aqui na igreja, quando eu vou com uma perspectiva de levar as boas novas do reino de Deus para uma comunidade, qual é o meu objetivo em encontrar as famílias? É as casas, é bater às portas, é ter acesso ao interior dessa casa para poder pregar para essa família. E a Bíblia diz em Lucas 10, 5, 6 que quando eu vou e sou bem recebido, essa família vai ser abençoada e eu vou ter a bênção em porção dobrada. Vou ser duplamente abençoado. Porquê que isso acontece, pastor? Porque quem vai fazer a diferença dentro da casa não sou eu. É aquele que vai comigo. É aquele que eu levo para ficar lá dentro de casa. É aquele que faz a diferença através da sua ação. E nós temos a Bíblia muitos exemplos disso, irmãos. Nós podemos ver, por exemplo, o caso que está referido nas bodas de Caná. Quem é que fez a diferença nas bodas de Caná? Foram as pessoas que participaram? Foram os casais que estavam a ser homenageados? Não. Quem fez a diferença foi aquele que deu o seu sangue para nos salvar. Foi Jesus de Nazaré, que
que quando acabou o vinho, era para acabar a festa também, que era uma questão cultural dos judeus naquela altura. Quando acabasse vinho num casamento, a festa tinha que acabar, não havia mais festa. E a mãe de Jesus foi ter com ele, foram ter com a mãe de Jesus, aliás, e perguntaram-lhe: Maria, como é que vamos resolver o problema? Acabou o vinho, será que temos que acabar com a festa? O que é que Maria fez? Esta é boa para dizer aos católicos, quando nós estivermos a evangelizar católicos: vá falar com ele, e tudo que ele disser, vocês façam. Maria não resolveu nada, não, que ela sabia que não tinha competência para resolver. Ela mandou ter com o filho: tudo o que ele disser, façam. E o Senhor Jesus mandou vir talhas, mandou encher as talhas de água e fez o milagre, o primeiro milagre do seu ministério, que foi transformar a água em vinho. E os apreciadores de vinho continuaram a festa e ainda disseram: este sim é um vinho de nota 10, porque muito melhor do que o outro. Porque o vinho novo sempre tem que ser melhor do que o velho. Você tem que ser melhor do que o outro. Você tem que ser o vinho novo a entrar na casa das pessoas. E Jesus está-nos a ensinar como é que isso se faz. A diferença das famílias terem a presença ou não terem. E a presença não é só simbólica. Não adianta ter Bíblia em casa. Não adianta falar de Jesus em casa. É preciso praticar aquilo que Ele nos ensina. Quando perguntaram a Jesus: Mestre, está ali fora a tua mãe e os teus irmãos que estão procurando por ti. Jesus questionou: a minha mãe e os meus irmãos? Não deve haver engano. A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que conhecem a palavra do meu Pai e a praticam. São estes que estão debaixo da bênção. São estes que constituem o vinho novo. São estes que vão continuar a dar alento à festa, às bodas. Só que não é às bodas de Canaã, é às bodas da construção do reino de Deus, até nós sermos arrebatados como igreja e podermos viver eternamente com o Senhor. Há um longo processo ainda. Mas o Senhor Jesus dá-nos mais exemplos. Por exemplo, aqui nas bodas de Canaã, o Senhor Jesus levou alegria através da sua presença, fazendo esse milagre maravilhoso. Mas há outra presença de Jesus. Ele levou também a cura para a casa de Pedro. Quando chegou à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. A presença do Senhor Jesus fez a diferença. A presença do vinho novo fez a diferença. A sogra de Pedro ficou curada. Não tem nenhum lugar onde Jesus vá, onde fique tudo exatamente igual. Pelo contrário, fica tudo diferente. Então hoje o apelo não é só para nós levarmos Jesus para o nosso casamento ou levarmos Jesus para a nossa família. É para nós, além disso, levarmos Jesus para todos os lugares, para todas as casas onde nós pudermos entrar. Jesus não é propriedade privada de ninguém, não. Jesus veio para os judeus. Mas a partir do momento que os judeus, que foi o povo escolhido por Deus, rejeitou Jesus ou não o reconheceu, como ainda não o reconhece, o Senhor Deus decidiu estender o plano de salvação para aqueles que não tinham Ele como Deus único. Que era o nosso caso. Éramos gentios, éramos rebeldes, éramos arredios. E hoje nós temos, para a glória de Deus, essa graça de podermos ser salvos. Mas para sermos salvos, nós precisamos, pelo menos, demonstrar essa gratidão a Deus. Não é que o nosso trabalho vai fazer muita diferença, não, irmãos. Porque o trabalho principal já está feito. O Senhor já deu a sua vida por nós. A nossa dívida já foi paga. Mas nós temos necessidade imperiosa de mostrar essa gratidão, de nos alinharmos com Deus, de seguirmos esse caminho santo que é seguir Jesus.
Noutra casa onde Jesus entrou foi em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus entrou como? Através de um paralítico. E aí a necessidade que os capelães que levaram o paralítico, que ali ia numa padiola, com 4 pessoas a levá-lo, que eu considero que era como se fossem capelães, pessoas que estavam a ajudar uma pessoa a ser, digamos, ministrada por Jesus. É a mesma coisa que nós fazemos um doente ou um presidiário, nós trazemos ele para junto de nós, para eles serem ministrados por Jesus. Esse estava a ser transportado numa padiola, porque ele era paralítico. A casa estava lotada de pessoas, porque habitualmente Jesus, quando ia a Cafarnaum, que era uma zona que ele passava muito tempo, ele ficava nessa casa para ministrar às pessoas. Ele era muito procurado, porque as pessoas sabiam que podiam ser curadas. E toda a gente queria ser curada. Não havia mais possibilidade de chegar junto de Jesus. O que é que fizeram os que estavam a ajudar o paralítico? Foram pelo telhado. A Bíblia diz que eles pegaram numa escada, subiram ao telhado e meteram o enfermo pelo telhado. Não há meios para impedir da gente chegar a Jesus, não. Todos os recursos são necessários. Não há justificação para você não chegar a Jesus, não. Ou para levar Jesus a qualquer casa que esteja necessitada. Aqui, Jesus foi e restaurou todo o processo do doente, do paralítico. Outra casa onde Jesus chegou foi na casa de Mateus, levando perdão para um indivíduo completamente inundado no pecado, um ladrão fino, como hoje nós diríamos, porque ele tanto roubava os cristãos nos impostos, como roubava os romanos na prestação de contas, roubava dos dois lados, era desonesto para todo lado. Mas Jesus chegou à beira dele e acabou com a roubalheira, perdoou os pecados dele, restaurou a vida dele e colocou numa posição de alinhamento com ele. Como? Fazendo com que ele o seguisse. Esse Mateus que hoje nós conhecemos, escreve o primeiro livro do Novo Testamento, era esse ladrão que foi convertido, que passou de vinho velho a vinho novo, que passou a ser uma nova criatura, que nunca mais voltou a roubar nem a cobrar impostos. A presença de Jesus fez toda a diferença na vida dele. Outra situação onde Jesus fez diferença foi na casa de Simão. Outra situação onde Jesus fez a diferença foi na casa de Jairo. Em casa de Jairo, Jesus fez um dos primeiros milagres de ressurreição com a sua filha, que todos estavam já a venerar como morta. Mas quando Jesus chegou àquela casa, quando Jesus entrou naquela casa, e ele estava com 3 apóstolos para serem testemunhas oculares, estava com Pedro, Tiago e João, Jesus mandou sair toda a gente e ficou só com os apóstolos ao lado dele. Colocou a mão na criança e disse: "Oh, acorda, já chega de dormir." E devolveu a criança ao pai para ele alimentá-la. Mas para a criança sofrer o processo de ressurreição, Jesus teve que entrar dentro daquela casa. Jesus teve que entrar dentro daquela casa para continuar a edificar aquele casamento dos pais da criança. Jesus teve que entrar naquela casa para continuar a restaurar aquela família, restituindo aquela filha que estava morta. Você quer que o milagre aconteça no seu casamento? Quer que o milagre aconteça na sua família? Quer que o milagre aconteça dentro de sua casa? Leve aquele que faz o milagre para dentro da sua casa. Não existe milagre fora de Jesus. Quem faz o milagre é Ele, não sou eu, não. Eu não tenho poder para fazer nada, não, irmão.
Eu só faço besteira se Ele não tomar conta de mim. Mas Ele tem poder para fazer tudo. Nada é impossível para Ele. Acredite nele, tenha fé nele. Não o largue. Outra casa onde ele fez a diferença foi na casa de Marta. Marta, Maria e Lázaro era uma casa habitualmente em Betânia visitada pelo Senhor Jesus. Eram muito amigos, ele e Lázaro. Lázaro adoeceu e morreu. Marta aflita para Jesus fazer um milagre. Jesus nem lá apareceu, só ao fim de 4 dias. Porquê? Porque segundo o costume judaico, para uma pessoa ser considerada morta mesmo, tinha que estar com mais de 3 dias de morta. Senão eles podiam inventar que era só um ataque, enfim, uma doença qualquer que levasse a pessoa à inconsciência, mas não propriamente à morte. Então Lázaro tinha que estar mais de 3 dias morto para que Deus pudesse ser glorificado no ato da ressurreição. Quando Jesus chegou ao fim de 4 dias de Lázaro ter sido sepultado, era um pranto, era quase, digamos, um descrédito as palavras que eram proferidas por Marta, dizendo que Jesus podia ter ido mais rápido para salvar o amigo dele. E Jesus mostrou o amor que tinha por Lázaro. Jesus pediu para tirarem a pedra do túmulo e chamou Lázaro da morte para a vida. Mas para que isso acontecesse, Jesus teve que ser recebido em casa de Lázaro por Marta e por Maria. Jesus teve que ser chamado. Jesus teve que ter pessoas para lhe obedecer e tirarem a pedra do sepulcro. Jesus teve que ter pessoas para desenfaixar Lázaro quando ele foi chamado da morte para a vida e começou a caminhar todo enfaixado. Jesus teve que ter pessoas para dar de comer a Lázaro, que já não comia há 4 dias. Para que Deus fosse glorificado. Para que Deus mostrasse a todos nós que é mais poderoso do que a própria morte. Nem a morte consegue ser mais poderosa do que Deus. A Bíblia diz que a morte vai ser a última vitória do Senhor quando acabar com ela definitivamente. A Bíblia diz que tudo que vem por Deus também vai ser acabado por Deus. Tudo que iniciou por Deus vai ser acabado por Deus. A morte veio por Deus através do pecado adâmico, mas a morte também vai ser extinta por Deus. Quem crê nisso em nome de Jesus? Outra casa que foi colhida por Jesus e onde houve milagre, a casa de Zaqueu. Qual de nós, se vivesse naquela época, tinha coragem para entrar na casa de Zaqueu? Outro ladrão. É só pessoas boas que Jesus procura. Tão boas como eu e você. Mas Jesus continua a procurar. Glória a Deus. Jesus procurou Zaqueu. Os apóstolos, mais uma vez, se puseram na oposição. Mestre, sujeito daqueles mal visto por toda a gente. Um ladrão. Mas é com ele mesmo que eu quero falar. E Jesus tinha uma estratégia que você também pode usar. Jesus autoconvidava-se. Era o que vocês dizem aqui no Ceará, era um bocado cara de pau. Ele próprio se autoconvidava. Pastor Marcondes, eu posso ir almoçar à sua casa? Já com o propósito de falar com ele. Então Jesus autoconvidou-se com Zaqueu. Zaqueu, eu posso ir lá à tua casa? Almoço contigo? Converso um pouco contigo? Com certeza, mestre. E Jesus tinha o seu propósito. E Zaqueu foi convertido. Zaqueu passou a ser uma nova criatura.
E para comprovar que era uma nova criatura, sabe que ele comprometeu-se com Jesus a indenizar, a restituir 4 vezes mais as pessoas que tinha roubado. Se tinha roubado 100, ia restituir 400. Essa foi a forma dele mostrar a Jesus que era uma nova criatura, que era um homem novo. Se eu roubava, a Bíblia diz que quando eu sou nova criatura, deixei de roubar. Se eu mentia, a Bíblia diz que quando eu sou nova criatura, deixei de mentir. Deixei de me prostituir. Deixei de ser fofoqueiro. Deixei de ser enganador. Deixei de ser manipulador. Não posso continuar a ser isso. O Senhor já me resgatou. O Senhor já trabalhou a minha vida, já me transformou, já me colocou numa situação renovada. Eu não posso voltar para trás. Eu não posso tirar a mão do arado. Eu não posso olhar para trás. Eu tenho que seguir em frente. Zaqueu restituiu 4 vezes mais tudo que tinha roubado. Outra casa onde Jesus entrou foi na casa do cenáculo, onde foi inclusive preparada a última ceia, onde Jesus honrou o traidor de Judas, onde Jesus nos deu uma lição, sendo o mais humilde de todos, sendo o maior servo de todos, lavando os pés dos apóstolos, servindo o traidor de Judas com um ato de reverência, que era, enfim, costume daquela época, que era molhar o pão no vinho e dar à pessoa. Não fez isso com nenhum apóstolo, só fez com Judas. E aí foi ministrada a última Santa Ceia. Nessa casa, irmãos, foi a primeira grande manifestação de comunhão que Jesus deixou para a nossa lembrança, deixou para, digamos, nos orientar. Aí, nesse contexto familiar, que talvez seja a marca mais vincada de uma família, a Santa Ceia. Aí, nesse ato, Jesus não hostilizou absolutamente ninguém, nem aquele que Jesus já sabia que o tinha traído. Este exemplo que Jesus nos dá é um exemplo, irmãos, é tremendo para nós, para a nossa família. Quando nós começamos a imaginar a Santa Ceia de Jesus, com Judas já traindo Jesus lá sentado no meio da ceia, e a ser honrado por Deus, nós começamos a ver a nossa mesquinhez quando nós dentro da nossa própria casa não honramos um filho nosso só porque ele fez qualquer asneira, só porque ele anda no descaminho, só porque ele é rebelde, só porque ele não faz tudo direitinho como nós queremos. Eu estou a falar de filho, mas pode ser cônjuge, pode ser irmão, pode ser pai. Este conceito de família que a Santa Ceia nos traz, ministrada por Jesus, é muito importante para que nós possamos estar e saber estar dentro da nossa casa, com a nossa família. Onde o chefe da casa, o principal responsável, e naquele contexto era Jesus, ministra a toda a família. Faz os trabalhos mais servis a toda a família, como Jesus fez, lavando os pés dos apóstolos. Perdoando aquele que já tinha traído. Honrando aquele que já tinha traído. Colocando em prática o que diz a palavra de Deus, que é onde mais tem pecado, mais é necessária a existência da graça de Deus, para que a pessoa se converta, se arrependa verdadeiramente. E Judas, o arrependimento dele foi tão grande que ele não conseguiu nem continuar a viver. Ele próprio tirou a vida dele,
de tão ruim que ele se sentiu de ter traído Jesus? Será que nós em casa temos o mesmo comportamento que teve Jesus? De tratar toda a família com esse espírito de servir, de ser misericordioso, de ter compaixão, de ser bondoso com aquele elemento da família que é mais torto em relação a outros. De dar uma chance a todos que fazem parte da família. De ter sempre uma atitude que visa reconstruir, restaurar e não destruir nem matar, mas pelo contrário, dar vida a uma coisa que está morta. É esse espírito, irmãos, que Deus quer passar para nós. É esse vinho novo que Deus quer que a gente beba. É essa festa que Deus quer proporcionar a todos nós. A festa não acabou, não. Nós estamos na festa. Precisamos de renovar constantemente a água que está nas talhas e transformá-la em vinho. Mas nós só podemos fazer isso com a presença de Jesus. A Maria não vai resolver nada, não. Ela não tem poder para resolver nada. Eu também não tenho, mas Jesus tem. Houve uma casa onde Jesus entrou e aí as coisas não foram tão boas, principalmente para ele. Para nós foram, mas para ele não. Que foi na casa de Caifás. Na casa de Caifás, o Senhor Jesus entrou só para ser maltratado, zombado, para ser molestado, para sofrer de violência e ser acusado de coisas que nunca fez, para ser objeto de ilegalidades, que foi julgado numa casa particular, religiosa, sem sequer ter direito a um tribunal. Mas a sua boca não se abriu, como diz em Isaías. Ele foi como um cordeiro de boca fechada para o matadouro, porque ele sabia que tinha que cumprir o plano de Deus por amor a todos nós. Porque se não fosse isso, nada tinha acontecido. Ele não tinha vertido o seu sangue. E nós sem sangue jamais teríamos salvação. E na casa de Caifás, Jesus entrou e o único milagre que ele fez foi o milagre da resignação e da obediência, de sofrer para fazer a vontade daquele que o enviou. Este exemplo é um exemplo também para nós, porque nós estamos constantemente a reclamar, a murmurar. Qualquer coisinha, por mais dura, pequena que seja, nós já estamos a reclamar. Jesus entrou ali, sabia para o que estava a entrar. Ele sabia que ia ser maltratado. Ele sabia que ia ser chicoteado. Ele sabia que ia ser zombado. Ele sabia que ia acabar numa cruz, que ia morrer na cruz do Calvário. Mas ele não se rejeitou a fazer isso. Ele não negou passar por esse caminho. Então, meu irmão, lembre-se que Jesus padeceu tudo isso por si e por mim. Tenha outra perspectiva das coisas no dia a dia, no seu casamento. Seja mais tolerante. Seja menos violenta no sentido de ser radical. Tenha mais compaixão das dificuldades do seu cônjuge. Seja mais fiel no aspecto de ser transparente, conversar, de se alinhar com o seu cônjuge. Faça o mesmo em relação aos seus filhos, para que a família tenha uma certa harmonia. A Bíblia diz em Salmos que nós temos que respeitar os nossos filhos também. Não podemos ser motivos de ira para os nossos filhos. E diz que os nossos filhos são quase como flechas que vão na direção que a gente os atira. Mas como os irmãos sabem, uma flecha só atinge o alvo se a flecha estiver
direitinha, se não tiver empenada, mas também se o arco que atinge a flecha, que atira a flecha, não tiver empenado. E neste caso o arco somos nós. No caso dos meus filhos sou eu e a minha mulher. Então se nós tivermos uma vida toda empenada, nada alinhada com Deus, os nossos filhos nunca vão ser atirados na direção de Deus. Vão ser atirados em qualquer direção. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Louvado seja Deus. Em mais casas o Senhor entrou para transformar vidas. Uma delas foi a casa de Emaús também, onde todos desacreditados, julgando que tinha acabado o processo, Jesus tinha sido crucificado e acabou tudo. Vamos embora, vamos para casa. Mal eles sabiam que ao lado deles era o próprio Jesus que tinha sido crucificado, que já tinha sido ressurreto e que estava ali a falar com eles, que estava ali ao lado deles quando eles estavam a comer. Foi preciso algum trabalho espiritual de Jesus para que as escamas saíssem dos olhos deles e eles entendessem que era Jesus que tinha ressurreto e que estava ali ao lado deles. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você não entende, você não se apercebe da presença de Jesus? É em sua casa, é no seu trabalho, é na sua escola, é na rua, é aqui na igreja. Jesus está a falar consigo e você não entende nada, não. Você não percebe nada. Eu já tenho pregado em muitas igrejas que o Senhor está a falar com alguém, mas às vezes a pessoa tem até relutância e está meio distraída. Não está a receber, não. Porque muitas vezes vem para a igreja não para receber, mas para conviver socialmente. Para ver um amigo que já não vê há muito tempo, para não levar bronca do pastor por faltar ao culto. Não vem para a igreja com o sentido de se religar a Deus, de ouvir o que é que Deus tem para ela ou para ele, de adorar ao Senhor, que todos os cultos são cultos de adoração. Vêm mais para a igreja por causa dos homens do que por causa de Deus. Estas famílias vão ter dificuldade porque não estão conectadas com Deus. Estes casais vão ter dificuldades porque não estão conectados com Deus. Estas igrejas vão ter dificuldades. Porquê, pastor? Porque não têm casais nem famílias enraizados e conectados com o céu. Só são conectados com a terra, não são conectados com o céu. E conectados com a terra só são velhas criaturas. As novas criaturas estão conectadas com o céu, não é com a terra. Vivem na terra ainda, mas já estão conectadas com o céu. Concluindo, meus amados irmãos, aonde Jesus vai, a tristeza é transformada em alegria. Aonde Jesus vai, os doentes ficam curados. Aonde Jesus vai, leva restauração. Aonde Jesus vai e aonde existe pecado, passa a haver o quê? Perdão. Perdão, irmão. E o perdão vai desbloquear tudo. Um casal que não se perdoa não vai ter possibilidade de se edificar, não. Uma família que não se perdoa não vai ter possibilidade de se edificar. Então todos estes preceitos e ensinamentos de Jesus é para nós cristãos praticarmos com os nossos cônjuges, com a nossa família e com os nossos irmãos da família da igreja. Quando uma pessoa está cansada, chega Jesus, traz-nos a unção dele em dobro. Nós ficamos muito descansados, ficamos muito tranquilos. Aonde tem morte, Jesus leva o quê? Vida. Tudo que está morto, Deus vivifica. Deus faz ressurgir. Tudo que não existe, Deus traz
à existência, desde que você tenha fé para isso. Mas você é que tem que clamar para que Deus possa agir e trazer as coisas à existência. Deus sempre pergunta no ministério dele, antes de fazer o milagre: o que é que tu queres que eu te faça? Não é verdade? O que é que queres que eu te faça? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos ficar paralisados. Jesus, onde chega, leva salvação. Jesus leva comunhão. Jesus leva visão espiritual. Amém, irmãos? Para terminar mesmo, irmãos, que já está na vossa hora, eu vou vos dizer o que é que nós somos. Eu não. Deus vai vos dizer o que é que nós somos. Há um bocadinho eu disse o que é que cada um de nós era. Agora eu vou dizer o que é que nós somos. Diz assim em 1 de Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançasteis misericórdia. Amém, igreja? Vamos colocar de pé e vamos orar para que o Senhor, pela sua misericórdia, possa edificar o nosso casamento, possa edificar a nossa família e possa trazer muito vida nova para cada casal, cada família. Eu queria distribuir um beijinho destes bocadeiros. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos. Olhe para aquele que é o dono da cura. Olhe para aquele que pode resolver o seu problema e o meu. Porque a única esperança é Ele. Mais ninguém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, para que neste momento tu possas convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. Eu te peço, Senhor Deus, que toques o coração de cada um dos meus irmãos, que possas visitar todos aqueles que não estão presentes neste culto. Ó Deus, que a tua justiça, a tua alegria e a tua verdade possa convencer-nos que sem ti nada conseguimos fazer. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, perdoa todas as nossas falhas, perdoa todos os nossos pecados, renova, Senhor, toda a nossa vida, visita os nossos cônjuges, visita os nossos filhos, visita todos os nossos familiares. Oh, Senhor, toma providência para que os nossos lares tenham saúde, para que não haja escassez financeira. Oh Deus, faz com que o trabalho possa ser abrangido por toda a família. Vai, Senhor, bloqueando todas as portas de desemprego. Vai, Senhor, trazendo tudo que é necessário para a manutenção da família. Principalmente que sintam a necessidade, Senhor, da tua presença, que sintam a necessidade da tua ação, que sintam a necessidade da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu renovo todos os dias, Senhor. Ao acordar e ao deitar, que nunca se esqueçam que tu és o Senhor, que nunca se esqueçam que se não for hoje, o dia virá em que toda a boca clamará pelo teu nome, em que todo o joelho se derrubará e reconhecerá que só tu, Senhor, és o Senhor, que só tu, Senhor, pode nos garantir a vida eterna, que só tu, Senhor, e o teu sangue nos podem lavar de todas as dificuldades, de todos os pecados, de todas as deficiências, de todos
a carência que nós como casais podemos ter, nós como famílias podemos ter, nós como igreja podemos ter. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Abençoa este ministério, abençoa os líderes deste ministério, na pessoa do pastor Marcondes, da irmã Ju. Oh Deus, que este ministério possa ser uma tocha de luz na tua mão, Senhor, a incendiar aqui todo o Eusébio, a visitar essas comunidades, a entrar nessas casas, para que haja milagre, para que haja cura, para que haja sinais e maravilhas, e para que este povo fique desperto para ter fé, cada vez mais fé, e para que veja que tu realmente, Senhor, és um Deus fiel. Louvado seja o teu nome, Senhor. Me leva em paz para o meu lar, me livra de todo o mal, me livra de todo homem sanguíneo, Senhor, que eu possa, Senhor, com a alegria que tu colocaste no meu coração, chegar à minha família e compartilhar com ela toda esta energia, Senhor. Eu te agradeço por tudo, agora e sempre, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz amém, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, só mais um pormenor. Eu vou deixar na irmã, como é que se chama, irmã? Na irmã Laura, eu vou deixar fichas para inscrição da capelania. Nós na capelania, irmãos, vamos ter 12 disciplinas em estudo. Vamos ter a introdução à capelania, legislação sobre capelania, vamos ter capelania militar, sistemática, escolar, capelania de alfabetização, capelania hospitalar, cemiterial e de luto, tanatologia, que é o estudo da morte, vamos ter capelania prisional, vamos ter capelania com menores infratores e com dependentes químicos, vamos ter capelania assistencial, capelania com moradores em situação de rua e capelania infantil. Então vai ser assim, quase uma geral nas áreas de capelania, para que o ministério fique forte e possa sair à rua com valentia, com convicção daquilo que vai fazer. Quem quiser uma ajuda além da Bíblia, que é a base, mas quem quiser uma ajuda para trabalhar as famílias, eu recomendo este livro, que é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Bem interessante. A família tanto pode ser um lugar de refúgio, de refrigério, como pode ser um campo de batalha. Depende daquele que está a liderar. Amém, irmãos? De preferência, não fique você a liderar. Coloque Jesus a liderar a sua família.